Salve, salve, meus amores! Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Estou muito feliz de poder gravar essa revisão para esse exame único da UERJ que vai acontecer daqui a pouquinho. Então, eu quero trazer aqui uma revisão de muito valor para vocês. E eu quero deixar claro que essa revisão ela vai ser dividida em, obviamente, resolução de questões. As questões que eu coloquei aqui para vocês, a lista delas, eu já passei lá no Telegram, no nosso canal Telegram. Inclusive, o link está aqui embaixo, se você quiser entrar no Telegram para poder ter acesso a esses materiais, tudo em PDF bonitinho, é só você entrar lá no nosso grupo Telegram, que tá lindo e maravilhoso, e é lá que a gente acaba gerando toda a comunicação que vai acontecer aqui dentro do canal. Tudo bem? Então, aqui, obviamente, a gente vai resolver uma série de questões. Separei 7 questões, que é o número de questões que vocês vão acabar encontrando nesse exame único da UERJ. Então, eu trouxe para vocês questões que foram criadas e elaboradas por mim para poder fazer gerar o fio condutor dentro dessa aula. Mas, antes de resolver essas questões, eu quero passar para vocês também um pouco sobre os assuntos que já apareceram na UERJ, qual foi a frequência, qual é a ordem de aparecimento desses caras, né? Qual é a frequência, na verdade, de aparecimento desses caras dentro dos exames de qualificação que aparecem na prova da UERJ. Então, vamos com tudo porque hoje o bagulho vai ser doido. Tem muita coisa que dá pra gente relembrar dentro das questões e como são questões inéditas, isso tem um valor absurdo para vocês. Já quero deixar claro aqui que as questões que foram criadas para vocês têm um nível 20% acima do nível das questões de exame de qualificação. Não chega a ser uma questão em um nível específico, mas também a gente sabe que exame de qualificação geralmente é uma prova um pouco mais tranquila, pelo menos pensando nos últimos anos. Tudo bem? Então eu aumentei um pouquinho o nível para que vocês possam estar preparados para qualquer situação que venha aparecer para vocês nessa prova que vai acontecer daqui a pouco. Tudo bem, gente? Então, a gente vai dividir essa aula em dois momentos, um de resolução de questões e revisões de assuntos e outro da parte que mais aparece para vocês. Mas antes da gente poder, de fato, entrar no nosso material aqui, poder discutir um pouquinho sobre dicas de UERJ e resolução de questões junto com a nossa grande revisão, eu quero dizer para vocês que se vocês forem fazer provas discursivas e provas específicas de Química, a minha comunidade Química para Discursivas está em Black Week, tem prazo para terminar essa Black Week e o link está aqui embaixo. Então, se você quiser fazer parte e tornar o seu ano um pouco diferente, cara, esse é, sem dúvida, o melhor lugar da internet para você estudar de forma específica para Química, gente. De verdade, só você clicar aqui embaixo que você vai ter uma promoção maravilhosa porque estamos em Black Week. Beleza, meu povo? Agora, sem mais... Pô, gente, eu tô no YouTube, eu sempre esqueço disso, cara. Porque eu não gosto muito de fazer isso, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Enfim, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, vivi. Essas coisas que todo mundo que faz vídeo no YouTube fala, vai. Deixa um like, ativa o sininho, essas coisas todas. Pô, mas de verdade, isso é muito importante pra gente, porque é uma forma da gente ver o reconhecimento do nosso trabalho. E não custa nada, vai. Então, pô, vai ajudar bastante aqui o seu professor no YouTube, não é mesmo? Mas enfim, recados dados, eu já quero partir agora aqui para o nosso quadro para a gente poder discutir um pouquinho sobre o que é esse exame de qualificação. Bom, gente, para começar, a gente está no momento onde o ingresso na UERJ ele ocorre por um exame único. Acho que vocês sabem muito bem disso. Antigamente, antes de acontecer todos os problemas relacionados ao Covid, a gente tinha uma prova discursiva e 2 exames de qualificação. Agora é exame único, só múltipla escolha. Então, se você vai tentar, por exemplo, uma prova de medicina, dentro de ciência e natureza, você precisa de uma nota muito alta, porque é um critério de desempate, sacou? Não vai te dar mais ponto, mas é um critério de desempate. Se você está pensando em medicina, que é altíssima concorrência, o desempate tem que ser algo que você precisa levar em consideração. Tudo bem? Então a gente está no exame único, onde você vai fazer prova de múltipla escolha. Historicamente, pensando nos anos que o exame de qualificação foi o exame único, pensando na história, cara, assim, as provas não são muito complexas, o nível das questões não são muito altos, então de verdade eu acredito que a sua performance possa ser de fato muito, muito, muito positiva. Tudo bem? Então aqui a gente vai falar sobre questões de múltipla escolha, muito embora o meu foco central seja dentro de provas discursivas. Tudo bem? Dentro do exame de qualificação, existem alguns assuntos que aparecem com maior frequência. E aqui do lado eu coloquei para vocês o sequenciamento, pelo menos de 2010 até 2021, dos assuntos que mais apareceram.
Eu acho importante isso para você ter uma noção daquilo que você sabe muito bem ao ponto de você deixar um pouco de lado nessa reta final e focar naquilo que, de fato, você tem um pouco mais de dificuldade. A gente está vindo de um Enem, né, gente? E a gente sabe que o Enem tem um perfil e muita gente gasta a maior parte do tempo do ano estudando de fato para o Enem. Cara, o que você precisa fazer? Existem assuntos que são frequentes na UERJ e que, porventura, no Enem não são tão cobrados assim. Por exemplo, a gente pode pegar aqui, ó, tabela periódica. Tabela periódica é um assunto que não é tão frequente quando a gente pensa em Enem, por exemplo, mas na UERJ é um assunto que aparece. Distribuição eletrônica, a mesma coisa. Então tem alguns assuntos que talvez você não tenha visto com tanta força durante o ano, por causa do Enem, evidentemente. E agora você precisa, né, destinar a sua atenção a isso. Então fica ligado nos assuntos que são frequentes na UERJ, mas não são tão frequentes no Enem, para você poder dar uma revisada básica. Agora, olha para esse top 5, para esse top 10 e vê os assuntos que você sabe que cai muito e que você tem dificuldade para você poder revisar nessa reta final. Isso vale muito a pena. Cara, é o sprint final, mano. Você precisa disso. E olha uma coisa importante, repara no top 1 aqui, dentro dessa lista de frequência de questões. Soluções, galera. A UERJ ama questões de soluções. É um fato que provavelmente alguma concentração vai aparecer para vocês nessa prova. É um fato. Tá? E aí você consegue perceber que logo embaixo você tem isomeria, depois reações orgânicas, equilíbrio iônico e equilíbrio químico, estequiometria e assim a gente vai seguindo. Cara, se você quiser, tira um print dessa tela para você poder ter essas informações, ou se você quiser esse material bonitinho em PDF, já falei para vocês, é só você entrar no canal Telegram, que lá tem tudo bonitinho, todos os PDFs, para vocês não ter que ficar tirando print de coisa e ficar guardando um monte de print no teu computador. Tudo bem? Então, agora que você tem noção daquilo que mais aparece na prova da UERJ, eu quero falar sobre algumas dicas antes da gente começar a resolver as questões. Quando você pega um exame de qualificação para fazer, uma prova de múltipla escolha dentro da UERJ para você poder fazer, você tem que ter você precisa de algumas dicas que são muito valiosas. Pô, se você for tentar fazer medicina, ciência e natureza, cara, você tem que praticamente gabaritar, né? Em muitos casos, gabaritar, de fato. E para você conseguir um gabarito, algumas dicas são importantes. A primeira delas é uma dica que eu sempre vou dar para vocês. Tenta começar resolvendo as questões pelas questões de química orgânica. Em questão de múltipla escolha, geralmente é uma questão mais fácil e mais rápida de ser feita. Tá? Agora, se você for parar para resolver alguma questão que envolva conta, ou parar para resolver alguma questão que envolva, sei lá, distribuição eletrônica, você precisa ter uma informação que é muito, mas muito útil para vocês. Todas as informações relacionadas a constantes, bem como a ordem crescente da distribuição eletrônica para os subníveis, são encontradas na tabela periódica. Eu criei um material para vocês exatamente no modelinho da UERJ e para essa nossa lista, no final dela você vai encontrar exatamente essa tabela periódica daqui. E aí o que você consegue perceber? No final dessa tabela periódica tem uma sequência em ordem crescente de energia desses subníveis, que você sabe que a gente utiliza isso daqui para poder fazer distribuição eletrônica. Se você pega a sua prova na UERJ, antes de fazer a prova de ciência e natureza, abre lá na tabela periódica, lá no final da prova, e você nota a existência disso, provavelmente alguma questão que está dentro daquela prova vai exigir de vocês distribuição eletrônica. Isso é um fato, gente. É um fato. Então, olhar para a tabela periódica te dá um norte do que pode aparecer naquela prova. Ah, Alan, na minha prova não veio isso aqui escrito. Provavelmente você não vai precisar disso para você poder resolver as questões. Então não tem que ficar montando aquele diagrama que vocês conhecem lá desde a época de ensino médio. Então, se você precisar, vai estar escrito lindo e maravilhoso. Agora, um outro ponto importante que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Se você precisar de alguma constante para fazer alguma questão de conta, essa constante normalmente vem na tabela periódica. Por exemplo, vamos supor que você esteja resolvendo uma questão de PV igual a nRT, que você usa na química e na física também. Se você for utilizar esse PV igual a nRT, você tem uma constante, que é o R, que é a constante dos gases ideais. Esse R, quando você trabalha no ensino médio, a gente usa 0,082 litro ATM por mol Kelvin. Se você precisar desse número, vai vir na tabela periódica. Então, ele vai colocar lá na tabela periódica, considere igual a R igual a 0,082 litro ATM por mol Kelvin. Vai estar escrito lá no final. E uma coisa importante sobre o R é que a UERJ, muitas vezes, usou R igual a 0,08 ao invés de 0,082, porque facilita muito as contas. A UERJ, em termos de conta, ela é muito legalzinha com a gente. Normalmente, as questões utilizam números
fáceis de você trabalhar, fáceis de você simplificar, e isso ajuda muito no tempo de resolução de cada uma das questões. Tudo bem? Se a questão quiser usar para você um gás nas CNTP, pô, a gente sabe que o volume de um mol de gás na CNTP vale 22,4 litros. Se isso for importante, vai estar escrito na tabela. Se ele mudar as condições, tirar da CNTP e colocar CATP, vai ter que mudar o volume molar e ele vai trazer essa informação lá na tabela periódica. Então, olhar para a tabela periódica num primeiro momento, na prova da UERJ, é muito bom para você ter um norte do que vai aparecer naquela prova. Se na tua prova não tiver nenhuma constante, não tiver distribuição eletrônica, tudo bem, quer dizer que não vai cair isso para vocês nessa prova. Tá? É claro que eu estou trazendo para vocês informações dos últimos anos. Esse ano vai mudar? Sei lá, não dá para saber. Mas enfim, vamos trazer como referência os últimos anos de exame de qualificação e principalmente quando foi exame único. Bom, dicas fornecidas para vocês, vamos partir para as nossas questões. Como eu falei para vocês, esse material lindo e maravilhoso, exatamente com a cara da UERJ, tá lá no nosso canal Telegram. Só você clicar aqui embaixo para você poder acessar e poder baixar esses materiais. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui que eu acho que vale a pena. Como eu comentei no início, o nível dessas questões, não essa primeira, mas das próximas, está 20% acima do nível da UERJ. Então, se você por acaso pegou essa lista para fazer antes e teve alguma dificuldade, não se desespera, gente. O objetivo não é esse. O objetivo aqui é tentar trazer para vocês algo que você possa relembrar um determinado assunto. Tudo bem? Então, se você pegou a lista, tentou fazer e não conseguiu previamente antes de assistir esse vídeo, pô, cara, fica tranquilo, fica tranquila, porque, cara, o nível tá realmente um pouquinho acima. De verdade, gente. Tá? Agora, se você conseguiu fazer, maravilha, vai ser feliz. Show? Então, fiquem muito, muito tranquilos, porque o objetivo aqui não é te desesperar. Muito pelo contrário, o objetivo aqui é tentar lembrar com vocês alguns assuntos que possam vir a aparecer nessa prova múltipla escolha que vai aparecer para você daqui a pouco. Beleza? Show? Agora, repara uma coisa, antes de pegar essa primeira questão para fazer, você consegue notar que reação orgânica está aqui em cima? Esse tema reação orgânica está aqui em cima muito por causa das provas discursivas. Porque, claro, estatística de 2010 até 2021, pô, antes da Covid, a gente tinha lá a prova discursiva, então acaba entrando aqui muita reação orgânica, tá? Porque em provas discursivas, reação orgânica aparece bastante. Em exame de qualificação, não é tão frequente reação orgânica. Quando reação orgânica aparece em exame de qualificação, normalmente, é uma reação orgânica muito famosa, que é a nossa reação de esterificação, inclusive é o tema dessa própria questão. Vamos ler o texto para a gente poder entender direitinho o que vai acontecer? Vou ler o texto direto, depois a gente vai pontuando algumas coisas para vocês poderem relembrar. Vamos lá. Ésteres com cadeia carbônica pequena são referidos genericamente por meio da denominação essência de frutas. Eles recebem esse nome por conferirem sabor e odor às frutas e serem utilizados pela indústria de guloseimas. O etanoato de benzila, por exemplo, ocorre no jasmim e pode ser produzido pondo para reagir dois compostos orgânicos na presença de ácido sulfúrico. A nomenclatura desses dois compostos orgânicos vai ser qual? Pô, gente, ele quer saber quais são os dois compostos que a gente bota para reagir e produzir esse éster, que é o etanoato de benzila. Para começar, eu quero chamar a atenção de vocês de alguns pontos importantes. Reparou que ele falou para a gente sobre o etanoato de benzila. Fica ligado aqui no seguinte, porque essa nomenclatura vai ser muito útil para a gente poder resolver a questão. Vamos lá. Ele botou aqui para a gente etanoato de benzila. Quem vai ser esse cara? Vamos tentar transformar essa nomenclatura em uma fórmula estrutural. Para começar, a nomenclatura de éster tem dois pedaços. Um pedaço que veio do ácido carboxílico de referência e um pedaço que veio do álcool de referência, tá? Então a gente tem dois pedaços, o etanoato e o benzila. Para começar, et significa pra gente que a gente vai ter dois carbonos, tudo bem? An significa pra gente que entre carbonos só tem ligação simples e ato é a terminação, né, da parte que vem do ácido carboxílico agora no éster. Então, esse etanoato de benzila, ele começa com etanoato. E quem vai ser o etanoato? O etanoato, ele vai apresentar dois carbonos, CH3,
e mais um carbono, ó, total de 2 carbonos. E se esse cara é um éster, o grupo funcional de éster você tem que conhecer, que é o C dupla O, ó. Agora o que vai acontecer? Preso a esse oxigênio, eu preciso de um radical benzila, que vem do benzil. Alan, eu sempre me confundo entre o fenil e o benzil, meu Deus do céu. Todo mundo tem dificuldade nisso, cara. Uma galera tem muita dificuldade nisso. E aí, eu quero tentar elucidar esse problema para vocês poderem entender a parada. Olha só, galera. Imagina que a gente tenha, por exemplo, uma sequência carbônica, botei uma linha aqui só para facilitar. Qual seria a diferença do fenil para o benzil? Bom, para começar, tanto um quanto o outro vão ser radicais aromáticos. E olha só o que está acontecendo. Quando a gente fala sobre fenil, a gente está tratando exclusivamente do anel aromático como uma ramificação, como um radical. Agora, se a gente for falar sobre benzil, o benzil, além desse anel aromático, peraí que deu cagada aqui, além desse anel aromático, a gente vai ter mais um átomo de carbono. Então, a diferença do fenil para o benzil é essa que eu estou colocando aqui para vocês agora. Ó, pronto. Isso daqui é o nosso radical benzil. Tá aqui, ó. Olha que lindo. Esse daqui é o nosso radical benzil, ou seja, o fenil é só o anel aromático, o benzil é o anel aromático mais esse CH2 que existe aqui. Então, se ele está falando sobre etanoato de benzila, a gente tem que ter na cabeça que preso desse lado da nossa cadeia, eu preciso de um CH2 e de um anel aromático. Então, aqui a gente vai ter um CH2 e, além disso, preso a esse CH2, a gente vai precisar de um anel aromático. Esse camarada que eu estou desenhando aqui para vocês é o nosso etanoato de benzila. Esse camarada daqui é o nosso famoso etanoato de benzila. Fez sentido? Agora, eu não quero saber quem é o etanoato de benzila. Eu quero saber quem foi que deu origem a ele. Para você poder saber quem foi que deu origem a ele, a gente precisa conhecer a reação de esterificação, que é a reação mais importante no exame de qualificação da UERJ, indiscutivelmente. Tá? Vamos lá para cima para a gente poder discutir um pouquinho sobre a esterificação. Bom, o segundo ponto importante nessa questão é exatamente falar sobre a tal da esterificação. A esterificação, ela é uma reação química que bota para reagir esses compostos, o ácido carboxílico. A gente bota para reagir junto com o álcool. Pode ser um fenol também, tá, gente? Pode ser um enol também. E esse cara, quando eles reagem em meio ácido, ou seja, quando a gente coloca aqui em cima da seta o H+, eles acabam dando origem à função orgânica éster, e além disso, eles acabam por produzir também a água. Tá aqui bonitinho. Essa reação, no sentido direto, ela é uma esterificação. No sentido inverso, é uma reação chamada de hidrólise ácida do éster. Hidrólise porque eu estou quebrando o éster com a água, é ácida porque o meio também ocorre em meio ácido, né? O pH do meio também vai ser ácido. Tudo bem? Então, no sentido direto é uma esterificação, no sentido inverso é uma hidrólise ácida do éster. Agora, o que vai acontecer? Eu quero saber quem vai ser ou quais vão ser os compostos que, reagindo, vão dar origem a esse nosso éster, que é o etanoato de benzila. Bom, a gente precisa saber o seguinte, nessa reação de produção dele, a gente vai ter isso daqui, ó, uma reação catalisada por ácido, deixa eu só botar o H+ aqui para vocês, e a gente vai ter essa reação daqui ocorrendo, ó. Olha que lindo. Então, a gente vai pegar o ácido carboxílico com álcool, vai dar origem a esse éster e automaticamente vai acabar por produzir também a água. Tá, mas Alan, como é que eu sei qual é o nosso material de partida? Ué, eu posso fazer a reação contrária. Eu posso fazer uma
hidrólise desse éster, para poder saber qual foi o material de partida. E para a gente poder fazer uma hidrólise desse éster, eu preciso pegar esse éster daqui e botar para reagir com a água. Para ficar mais fácil de vocês enxergarem, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou escrever a água como sendo HO ligado ao H. Você concorda que HO ligado ao H é a própria água? É o H2O? Então repara o que a gente vai ter. A gente vai ter a quebra dessa ligação, a quebra dessa ligação, e o que ocorre é que esse OH ele vem para cá e esse H vem para cá. Sabe como é que fica fácil de você escrever esse composto? Olha só que bonitinho. Vou usar o rascunho aqui embaixo. Ó, eu cheguei aqui para vocês, esse é o nosso reagente. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Eu vou quebrar aquela ligação, ó. Quebrei a ligação. E o que aconteceu? A gente teve o OH da água vindo para cá e o H da água vindo para cá. Olha que bonitinho. Esses aqui são os nossos reagentes de partida. Deixa eu até fazer uma paradinha aqui que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente. Só vou ajeitar aqui as moléculas, porque senão a gente não vai conseguir colocar tudo junto. Ó, então a gente vai perceber que se eu colocar esse ácido carboxílico junto com a água, ele vai acabar dando origem a esse nosso produto aqui, ó. Ele acaba dando origem a esse produto. Tô só ajeitando as moléculas aqui para ficar bonitinho para vocês, tá, meu povo? Então a nossa reação em questão vai ser essa reação química daqui, ó. Vou botar assim na posição vertical, que fica mais fácil da gente desenhar, senão não cabe numa única linha. Tudo bem? Então repara, a gente vai ter um ácido carboxílico reagindo com esse álcool, isso daqui produz éster e, além disso, acaba produzindo água. Então, os nossos reagentes serão exatamente aqueles dois que eu coloquei aqui em cima. Só que a questão, ela não quer saber a fórmula dos reagentes que deram origem a ele. Quer saber o nome dos reagentes. Olha aqui, ó. Todas as opções traz pra gente a sua nomenclatura. Agora, vamos lá? Então, qual vai ser a nomenclatura deles? Bom, vamos dar um nome para esses caras aqui para vocês poderem entender direitinho como é que vai funcionar. Olha só, esse ácido carboxílico que deu origem a ele vai ter qual nomenclatura? Ó, vou trazer aqui para cima para vocês. Bom, nomenclatura de ácido carboxílico. Começa com ácido, ácido. É um ácido carboxílico com 2 carbonos, prefixo et. Só tem ligação simples etan. Se é um ácido carboxílico, ele termina com oico. O nome dele, ácido etanóico. O nome usual desse cara é ácido acético. Serviria também caso ele não especificasse que ele quisesse a nomenclatura oficial. Agora, qual é a nomenclatura desse álcool daqui? Aqui você tem que tomar um pouquinho de cuidado, sabe por quê? Pelo seguinte, a gente percebe que nessa estrutura desse álcool, a gente vai ter um anel aromático, a gente vai ter um carbono e a hidroxila. A hidroxila está presa nesse carbono. Se eu não tivesse esse anel aromático, seria um álcool com um único carbono, que seria o famoso metanol, beleza? Só que o que está acontecendo? Existe um anel aromático presente aqui. Se eu tenho somente o anel aromático preso a um carbono, o radical seria benzil. Mas, se eu trato isso daqui como sendo a nossa parte principal na cadeia, que seria o metanol, eu teria aqui um fenil, que é o anel aromático, preso nesse metanol. Então, a nomenclatura dele vai ficar fenil, que é o anel aromático, preso no metanol. Maravilha? Então, os reagentes de partida serão o ácido etanóico ou ácido acético e o fenilmetanol. Se você for dar uma olhadinha aqui nas opções, você consegue perceber que ácido etanóico e fenilmetanol você encontra na letra C, e esse daqui é o nosso gabarito.
Fez sentido? Então tá resolvida a nossa primeira questão. Gastei um pouquinho de energia aqui para poder relembrar com vocês como é que você faz o caminho de volta. Como é que a partir de um éster você descobre qual é o ácido carboxílico e o álcool que deram origem a ele. Fiz uma reação contrária, fiz uma hidrólise desse éster. Maravilha, meu povo? Então a primeira questão, eu acredito realmente que vocês consigam resolver sem maiores problemas. Fiquem ligados na diferença de fenil e benzil, que é uma pergunta que muita gente me faz. Tudo bem? Vamos partir para a próxima? Ó, questão de número 2. Essa questão é uma questão que envolve distribuição eletrônica, gente. Vamos com calma, porque distribuição eletrônica é tranquila, aprendi lá no primeiro ano. Calma, 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 porque podem ter algumas observações aqui que eu preciso exaltar para vocês. Vamos com calma? Vamos ler o texto. Olha só. Nessa questão de número 2, eu botei o seguinte para vocês. O nióbio tem propriedades físicas e químicas similares ao do elemento químico tântalo. E, portanto, ambos são difíceis de distinguir, né? Um e o outro são muito diferentes de você diferenciar. No mundo, existem poucas minas desse metal com viabilidade econômica. Porém, no Brasil, a sua extração torna-se possível financeiramente. Dentre as suas aplicações, tem-se as ligas de ferronióbio, para a produção de aços especiais utilizados em tubos de gasodutos. Embora esta liga tenha somente cerca de 0,1% desse metal, essa pequena porcentagem confere uma grande resistência mecânica ao aço. Gente, é um texto de introdução para poder falar sobre o nióbio. Aí ele bota assim: a respeito do cátion trivalente do nióbio, é possível prever que a sua distribuição eletrônica, baseada no gás nobre precedente, é... Vamos com calma. Distribuição eletrônica do cátion trivalente do nióbio. Alan, o que é um cátion trivalente? Primeiro, cátion é quem é positivo. Trivalente quer dizer que a carga é 3. Então, o cátion trivalente é o cátion, é a espécie, né, o íon, com carga mais 3. Então eu quero a distribuição eletrônica do nióbio mais 3. O que muita gente faz de forma incorreta? O pessoal vai lá na tabela periódica e localiza o nióbio. Vê o seu número atômico, que é o número de prótons que ele tem, que quando está neutro é igual ao número de elétrons, e desconta 3 e faz a distribuição eletrônica. Nessa ordem, você vai acabar cometendo um erro muito, mas muito clássico aqui. Quando você vai fazer a distribuição eletrônica, e aí em especial de cátions, eu quero muito pedir para vocês para que vocês façam primeiro a distribuição eletrônica da espécie neutra, da espécie sem carga. Beleza? Depois você tira os elétrons. Por que isso é importante? Porque quando a gente vai tirar elétron de alguém, esse elétron ele sempre sai da camada de valência. E na camada de valência, quando a gente faz a distribuição eletrônica, ela não necessariamente é a última que você escreve. Galera, muito cuidado com isso, porque esse é um ponto fundamental para vocês. E eu vejo muita gente errando. E é claro que nas opções vai ter alguma delas que distraia você para você marcar a opção incorreta. Cuidado com isso, tá, meu povo? Vamos lá. Então, qual é a nossa estratégia? A nossa estratégia é ir até a tabela periódica. Vou trazer a tabela periódica para vocês, que eu coloquei no final da nossa lista. Tá aqui bonitinha. E agora a gente vai localizar na tabela periódica o nióbio. Repara que o nióbio ele está localizado aqui, ó. Percebeu? Quando a gente localiza o nióbio, a gente percebe que o que me interessa para a distribuição eletrônica é o número atômico, ou seja, é o número que está aqui em cima. Beleza? Percebam que o nióbio tem número atômico 41. Tá, mas e aí, o que eu faço agora? O que eu faço agora é o seguinte. Eu vou escrever aqui, ó, nióbio 41 e não vou escrever a carga. Eu vou fazer a distribuição eletrônica dele sem a carga. Depois a gente tira os elétrons. É claro, se você não souber a distribuição eletrônica, tem uma cola aqui embaixo para você poder saber o sequenciamento. Como eu já tenho isso de cabeça, eu vou fazendo direto. Lembrando que S suporta 2 elétrons no máximo, o P suporta 6 elétrons no máximo, o D suporta 10 elétrons no máximo e o F suporta 14 elétrons no máximo. Tudo bem? São 41 elétrons, vão partir para a nossa distribuição eletrônica. Vem comigo. Ó, a distribuição eletrônica dele vai ficar assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2,
3D10, 4P6, 5S2 e vamos contar os elétrons. Vamos lá. 2 mais 2 mais 6, 10. Espera aí que eu fiz cagada aqui, ó. 2 mais 2 mais 6, 10. Mais 2 mais 6 mais 2, 20. Mais 10, 30. 36, 37, 38. Para chegar até o 41, faltam 3. Depois do 5S, quem é que vem? Olha aqui, ó. Depois do 5S, vem o 4D. Então, vamos escrever aqui o 4D e vamos seguir o nosso fluxo. 4D. E agora, vamos lá. Faltam quantos elétrons? Faltam 3. Então, ele vai ser o 4D3. Sabe o erro que muita gente comete? Muita gente chega aqui e pensa o seguinte: pô, se eu for pegar o nióbio, o nióbio ele vai ter 41 elétrons. Se eu retirar 3, porque ele é um cátion trivalente, é o que eu quero na questão, eu vou ter que tirar os 3 elétrons daqui, né, Alan? Não. Esse é um erro muito comum que a galera comete. Quando você vai construir cátion, quando você vai construir espécie positiva, você tem que tirar elétron da camada de valência. E eu queria muito que vocês observassem esses números grandes aqui, ó, que são os números do lado da letra, não em cima da letra. Os números do lado da letra. Esse número corresponde à camada que o elétron vai estar. E a gente sempre, quando vai tirar elétron, tira da camada de valência, ou seja, a gente tira da última camada dele. Então, repara, aqui é a primeira camada, aqui é a segunda camada, aqui é a terceira camada, quarta camada, e percebam que eu tenho aqui quinta camada e aqui eu tenho quarta camada. Se você tirar 3 elétrons daqui, você vai tirar da quarta camada, que não é a camada de valência para o nióbio. A camada de valência do nióbio é a quinta. Então eu tenho que tirar elétron dali. Ué, mas Alan, eu só tenho 2 elétrons e eu preciso tirar 3 elétrons. Então o que você vai fazer? Você vai chegar aqui, você vai tirar esses 2 elétrons daqui e falta tirar mais um. Agora a gente entra na quarta camada. Vou tirar mais um elétron daqui. O 3, quando perde um elétron, fica com 2. Qual é a conclusão que a gente tira? A conclusão que a gente vai tirar vai ser a seguinte. A distribuição eletrônica do nióbio como cátion trivalente, que vai ser o nosso NB mais 3, vai seguir o seguinte sequenciamento. Ó, eu vou colocar até aqui, ó. Aqui é igualzinho. Isso aqui não muda nada. Vou jogar aqui embaixo, que é o sequenciamento. Só que agora, eu não tenho mais o 5S e esse 4D vira 4D2. 4D2. Mas, Alan, ainda não é isso que ele quer. Ele quer a distribuição eletrônica baseada no gás nobre precedente. Ou seja, qual é o gás nobre que vem antes do nióbio? Bom, se você for na tabela periódica, você vai perceber o seguinte. O nióbio tem número atômico 41. O gás nobre que precede ele é o criptônio. Tá vendo? É o gás nobre que vem antes. E o criptônio tem 36 elétrons. Então, o que eu faço na distribuição compacta? Eu pego os 36 primeiros elétrons e escrevo criptônio. E o que sobrar, eu escrevo do lado. Então, os 36 primeiros elétrons, eu vou chegar aqui para vocês, ó, os 36 primeiros elétrons, que são esses aqui, eu vou escrever o criptônio entre colchetes. E o que sobrou? Sobrou o 4 Marcelo D2. Opa, sobrou o 4D2. O que vai acontecer? Criptônio 4D2, você encontra na letra, olha que lindo, gente. Criptônio 4D2, você encontra na letra C de casa. E esse é o nosso gabarito. Olha uma informação muito útil para vocês. Se por acaso você tivesse tirado os 3 elétrons do 4D, sobraria o 5S2. E nota que existe essa opção. Essa daqui é uma clássica opção, que é uma distratora. Ela vai tirar a tua atenção para você cair no erro, sair da prova achando que tirou onda e quando você vai pegar o gabarito, você acaba marcando a opção incorreta. Então, gente, por mais que seja uma prova que é uma prova com nível mais baixo, toda a atenção de vocês vai ser fundamental. Tudo bem? Então já fizemos 2 questões, maravilha. Fizemos uma de esterificação, fizemos uma de distribuição eletrônica e agora vamos partir para a nossa terceira questão. Vou tomar um gole d'água, porque como essa aula não é ao vivo, como vocês estão acostumados, eu não paro de falar em nenhum momento, não é mesmo? Vamos lá.
Bom, falamos de distribuição eletrônica, falamos de esterificação, agora eu trouxe mais uma questão para vocês, que é uma temática bem queridinha da UERJ. Se vocês forem olhar o sequenciamento de assuntos que mais caem, equilíbrio químico e equilíbrio iônico são muito frequentes, de verdade. Dentro de equilíbrio químico, principalmente cálculo de Kc, Kp e deslocamento de equilíbrio, e em equilíbrio iônico no exame de qualificação, a parte de pH e pOH. Então a gente vai ter questão dos dois tópicos, tá, gente? Então fica tranquilo, fica tranquila. Vamos lá para a gente poder entender um pouco mais sobre essa questão. Vamos ler o texto primeiro? Olha o que ele colocou pra gente. Ele botou assim: em um recipiente de 2 litros, opa, ponto importante, foram colocados 3 mol de nitrogênio gasoso e 7 mol de gás hidrogênio, ocorrendo uma reação que apresentou entalpia negativa. Então, uma reação exotérmica, uma reação que libera calor, ΔH negativo. Ponto importante. No equilíbrio, verificou-se a existência de 2 mol de gás amoníaco, que é a amônia, que é o NH3, a temperatura de 300 Kelvin. Aí a pergunta é: o valor da constante de equilíbrio Kc para essa reação e o sentido para o qual ela será deslocada se a temperatura passar para 450 Kelvin será de quê? Qual é a opção? Vamos lá. Primeiro vamos tentar calcular aqui qual é o valor do Kc, tá? Para a gente poder calcular o Kc, gente, é uma constante de equilíbrio. O que me interessa são os valores no equilíbrio. Esse é um ponto fundamental. O que interessa para a gente são os valores no equilíbrio. Só que nessa questão, você consegue notar que ele fala que, inicialmente, a gente junta 3 mol de nitrogênio com 7 mol de hidrogênio, que são os nossos reagentes. O que vai acontecer? Esses reagentes começam a, de fato, reagir e dar origem ao produto. E o produto é a amônia. No equilíbrio, a única informação que eu tenho aqui é que foram produzidos 2 mol de gás amoníaco. Só que quais são as quantidades de nitrogênio e de hidrogênio que sobram no final? Eu sei que eu parto de 3 mol e de 7 mol, mas quanto sobra? Será que a gente é capaz de fazer isso? Bom, para começar, a gente vai precisar nessa questão montar uma tabela, que é uma tabela clássica dentro de equilíbrio. Vamos lá para a gente tentar entender? Para montar essa tabela, eu tenho que ter a reação. A questão não me forneceu, então você vai ter que ser capaz de montar. A reação é entre o gás nitrogênio, que é o N2, e o gás hidrogênio, que é o H2. Juntos, eles produzem a amônia, que é o NH3. Então, vamos escrever bonitinho aqui embaixo? Olha só, a nossa reação em questão vai ser N2 mais H2. Esses caras, juntos, dão origem à nossa amônia, que é o NH3. NH3. E a questão contou pra gente que essa reação, ela tem ΔH negativo. Depois eu falo com vocês sobre esse ΔH, que ele vai ser útil para o deslocamento de equilíbrio, tá? Bom, vamos balancear a equação? No balanceamento, eu vou botar um 2 aqui na amônia, vou botar um 3 aqui no hidrogênio, e aqui basta o número 1. O que acontece aqui, meus amores? O que acontece aqui é o seguinte: existe um início. Existem informações que são iniciais para essa reação. E a gente consegue perceber o seguinte: vou só dar um afastamento aqui para ficar mais fácil da gente poder escrever os valores. Legal. Existe um início. O que ele contou pra gente? Ele falou que inicialmente a gente tinha 3 mol de nitrogênio e 7 de hidrogênio. Então, 3 mol de nitrogênio e 7 mol de hidrogênio. No momento inicial, a gente não tem absolutamente nada de produto. Como é que eu sei disso? Cara, no início, no tempo igual a zero, esse produto, ele é zero. Ele vai sendo formado conforme esses reagentes vão reagindo. Então, inicialmente, a gente não tem nada de amônia. E o que... Desculpa. Caiu saliva no lugar errado. E o que a gente pode fazer para conseguir chegar no equilíbrio? A gente vai precisar aqui, para conseguir chegar no equilíbrio, de uma reação. Nessa reação, o que ocorre, pessoal? Nessa reação, o que ocorre? Na reação, os reagentes, eles são consumidos, então vou botar um sinal negativo, e os produtos são produzidos. Vou colocar um sinal positivo. Vou até botar o positivo de azul para ficar bonitinho e ficar didático para vocês.
Então eu vou consumir reagente e vou formar produto. Essa segunda linha que eu estou colocando para vocês, ela é sempre proporcional ao balanceamento. Proporcional àquele 1, àquele 3 e àquele 2 que eu coloquei para vocês. Agora o que ocorre, galera? Essa reação ela vai atingir o equilíbrio, que é a parte que me interessa. Quando ela atingir o equilíbrio, o que a gente tem? Vamos com calma? A questão falou para a gente lá no texto que houve a produção no equilíbrio de 2 mol de gás amoníaco. Então, a conclusão que a gente tira é que no equilíbrio, 2 mol de gás amoníaco foi produzido. Tá, mas espera lá. Se eu não tinha nada no começo e no final apareceram 2 mol, quer dizer que houve a produção de 2 mol de amônia. Se eu não tinha nada e no final tem 2, quer dizer que eu produzi 2 de amônia. Só que lembra que eu falei para vocês que essa linha ela é toda proporcional ao balanceamento? Se ligou nisso? Então repara, se aqui é 2, qual é o número que entra aqui? Ué, quando aqui é 2, aqui é 3. Olha que lindo, gente. Então eu posso escrever para vocês o número 3 aqui. Quando aqui é 2, aqui é 1. Então eu posso escrever o número 1 aqui embaixo. Então é sempre proporcional. Por exemplo, se aqui fosse 4, eu teria o dobro do 2. Então aqui seria 6 e aqui seria 2. Entende? Só para criar uma hipótese para vocês. Agora, no equilíbrio, basta somar o início com a reação. Se eu tinha 3 e consumi 1, sobrou quanto? Sobrou 2. Se eu tinha 7 e consumi 3, sobrou 4. Agora, cuidado com um detalhe. Ele quer que você calcule o Kc. Kc é a constante de equilíbrio relacionada às concentrações. Mas qual é o cuidado que você tem que ter aqui? Todos os dados que eu coloquei nessa tabela são relacionados ao número de mol. E para você chegar na concentração, você pega o número de mol e divide pelo volume. E lembra que o volume que a questão colocou para a gente, para o recipiente, foi de 2 litros? Então o que eu vou fazer aqui é pegar esse 2, esse 4 e esse 2. E eu vou dividir por 2. Porque quando a gente divide por 2, a gente consegue chegar no valor correspondente da concentração. Então aqui vai ser 1 mol por litro, que é o que me interessa. Aqui vai ser 2 mol por litro. E aqui vai ser 1 mol por litro. Ah, então, essas informações que eu coloquei aqui, aqui e aqui são os números que a gente utiliza para calcular a constante. Galera, toda vez que a gente falar sobre uma constante, nesse caso a gente está usando o Kc. Toda vez que eu falar com vocês sobre uma constante, a gente vai pegar a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Tudo bem? No caso dessa reação, o produto é o que vem, obviamente, depois da seta, né, o NH3. Só que repara uma coisa, no cálculo de constante, o que fica elevado a essa concentração é o próprio balanceamento. O balanceamento do NH3 é 2, então fica NH3 ao quadrado. Isso aqui tudo sobre a concentração dos reagentes, que vai ser o N2 vezes o H2, como o balanceamento é 3, ele vai ficar elevado ao cubo. Maravilha. O que vai acontecer aqui, meus amores? Ó, vamos nessa. A gente vai ter o seguinte, a concentração de NH3 foi 1. Então aqui vai ficar 1 elevado ao quadrado sobre a concentração de N2 também foi 1, vezes a concentração de H2, que foi 2. 2 elevado ao cubo. Então, isso daqui vai ser 1 sobre 8. Quanto dá 1 sobre 8? 1 sobre 8 é 0,125. Esse daqui é o nosso valor do Kc para aquela reação. Repara que a gente já tem a resposta. Sabendo uma das perguntas, você já teria a resposta bonitinha ali, ó. Maravilha? Então tá fechado isso aqui. Já é a letra B o nosso gabarito. Mas vamos entender o deslocamento de equilíbrio? Eu coloquei aqui 2 perguntas para a gente poder ter mais assunto. Repara, ele quer saber para qual sentido o equilíbrio vai ser deslocado quando a temperatura sair de 300 Kelvin para 450 Kelvin.
Você está percebendo que a gente está aumentando a temperatura de 300 para 450? Quando a gente pensa em deslocamento de equilíbrio, o que você precisa saber? Vou pegar essa reação daqui e vou jogar lá em cima. Ó, vou jogar aqui em cima para a gente poder fazer a resolução. Quando a gente pensa numa reação em equilíbrio, e a gente está pensando em variar a temperatura para deslocar esse equilíbrio, a gente tem que saber o seguinte: o ΔH dessa reação é negativo. O que isso significa? Significa que essa reação, na essência, no sentido direto, ela é exotérmica. E sempre o ΔH é o sentido direto, é o sentido da esquerda para a direita. Então, essa reação, ela é exotérmica do reagente para o produto, da esquerda para a direita. E, automaticamente, ela é endotérmica no sentido inverso. Toda vez que você aumentar a temperatura de um sistema, toda vez que a gente aumentar a temperatura de um sistema, o equilíbrio é deslocado. Então, ó, desloca o equilíbrio no sentido endotérmico. Nessa questão, o sentido endotérmico é o sentido inverso, é o sentido dos produtos para os reagentes. Então, o aumento de temperatura nessa reação vai deslocar o equilíbrio no sentido inverso, que é o sentido 2 dessa reação. Então, com isso, a gente consegue perceber e, claro, só corroborar a nossa resposta, que de fato o nosso gabarito vai ser a letra B. Beleza, povo? Então tá resolvido aqui a nossa questão de número 3. Vamos com tudo, porque a gente tem 7 questõezinhas aqui e tá dando pra gente trazer muito assunto pra vocês. Tudo bem? Vamos partir para a próxima? Ó, próxima questão, uma questãozinha que envolve aqui estequiometria com pH e, na minha opinião, essa daqui foi a questão mais elaborada que eu construí para esse pseudo-exame de qualificação hipotético que eu estou construindo aqui. Beleza, meus amores? Vamos fazer o seguinte? Vamos entender o que a questão propõe. Já estou adiantando, galera. Já estou adiantando. As outras questões você pode até ter resolvido. Essa daqui, ela é um pouquinho mais elaborada. Se você conseguiu chegar num resultado, eu já vou, antes de resolver a questão, te dar os meus parabéns, cara. De verdade. Porque é uma questão que, para um exame de qualificação, o nível está um pouco acima. Show? Maravilha? Vamos lá para a gente poder entender o que a questão fala pra gente. Ai, meu Deus do céu, essa questão é linda. Vamos lá. O clorofórmio, que é o CCl3, solvente amplamente utilizado em laboratórios de química. Desculpa, li tudo errado, né? O clorofórmio, CHCl3, é um solvente amplamente utilizado em laboratórios de química orgânica. No passado, foi administrado em hospitais como anestésico inalatório. Essa finalidade de uso deixou de ser aplicada, uma vez que em presença de oxigênio e água, ele pode gerar o ácido clorídrico, como na reação abaixo. Gente, ácido clorídrico, mano, é um maluco ácido forte pra caraca. Tá louco, tá louco. Ele é um ácido muito forte. Imagina, tu tá lá todo ferrado no hospital e aí te dão um clorofórmio para você poder ficar anestesiado. E aí, pô, cara, no teu corpo tem oxigênio, no teu corpo tem água, e aí começa a reagir essa parada e produz ácido clorídrico dentro do teu corpo. Beleza, no estômago tem ácido clorídrico, mas é no estômago que ele tem que estar. Eu não posso ter isso aqui, sei lá, na minha traqueia, por exemplo. Tá louco, isso aqui vai dar um caô brabo. Vamos lá, mas o ácido clorídrico é um ácido e é um ácido forte, isso é um ponto importante na questão. Considerando que todo ácido clorídrico gerado na reação foi ionizado numa solução que tenha 600 ml, resultando em um sistema com pH 3, a massa de clorofórmio consumido em miligramas foi de quanto? Galera, é uma questão de estequiometria, porque a gente está relacionando o ácido clorídrico com o clorofórmio. Como é que eu sei que é o ácido clorídrico? Pô, a questão falou. Só que as informações do ácido clorídrico não são informações do jeito tradicional numa estequiometria, como você tem, por exemplo, a massa, volume, número de moléculas, enfim. Nessa questão, ele tratou do ácido clorídrico como pH 3 solução com 600 ml. Aí que vem a grande parada. Para começar, quando a gente tem informações sobre pH, eu tenho uma informação muito útil para vocês. pH
é igual a menos log da concentração de H+. Aqui a gente está escrevendo pH em função do H+. Tem como eu escrever o H+ em função do pH? Claro que é possível. Se você fizer uma jogada matemática até consideravelmente simples, com as propriedades de log, você descobre que a concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos o pH. Por que eu estou trazendo essa informação para vocês? Porque se ele fala para a gente que o pH desse sistema é 3, eu posso pegar esse pH e jogar aqui em cima. Com isso, a gente consegue notar que a concentração de H+ para que o pH seja 3 vai ter que ser 10 elevado a menos 3. Então, a concentração de H+ vai ser 10 elevado a menos 3 mol por litro. Tá aqui, lindo e maravilhoso. Então aqui, ó, a gente vai ter a concentração de H+ para que o pH seja 3. Mas eu queria chamar a atenção de vocês aqui no seguinte. Ele fala que o ácido clorídrico, ele está totalmente ionizado. O que isso significa, meus amores? Significa que quando a gente produziu o HCl, todo o HCl foi transformado em H+ e Cl-. O que isso significa? Significa que todo o HCl foi transformado em H+. Logo, a concentração de H+ que a gente tem no final corresponde à concentração de H+, a concentração de HCl que eu tinha no começo. Então, todo HCl foi transformado em H+. Então, a conclusão que a gente tira é que a concentração de H+ é exatamente a concentração que era de HCl. Beleza? Então, nessa circunstância, a gente pode concluir o quê? A gente pode concluir que a concentração de H+ é literalmente igual à concentração de HCl, que nesse caso, peraí que ficou pequenininho o L, que nesse caso, peraí que deu cagada aqui, ó. Pronto, volta. O HCl vai ser igual a 10 a menos 3 mol por litro. 10 elevado a menos 3 mol por litro. Tá, beleza, Alan. Para que isso aqui vai ser importante? Bom, isso aqui vai ser importante porque agora a gente transformou o pH no HCl. E é o HCl que está dentro da reação. Só que tem um outro detalhe fundamental. Qual é o detalhe importante? Quando a gente vai fazer a reação, a gente usa número de mol no balanceamento. Só que eu estou usando aqui uma concentração, que é em mol por litro. E aí, o que a gente pode extrair de informação daqui? A gente sabe que quando a gente tem 1 litro de solução, o número de mol de HCl que a gente tem é 10 elevado a menos 3. Alan, da onde você tirou isso? Da própria concentração. Não é 10 a menos 3 mol por litro? Então, cada litro tem 10 elevado a menos 3 mol. Só que lembra que a solução falou que a gente tinha 600 ml de ácido clorídrico? Então, se eu tenho 600 ml, claro que tem que passar para litro, né, gente? Se eu tiver 600 ml, ou seja, se eu tiver 0,6 litros de solução, qual vai ser o número de mol de HCl que a gente vai ter dentro desse sistema? Tá entendendo o que eu estou fazendo? Para achar quantos mol de HCl eu tenho. Se eu fizer a multiplicação cruzada, eu vou perceber aqui que x vai ser 0,6 vezes 10 elevado a menos 3 mol de HCl. Ah, então, para a gente poder produzir aquele pH que foi citado, que era o pH 3, a gente teve que utilizar 0,6 vezes 10 elevado a menos 3 mol de HCl. Agora começa a nossa discussão sobre o clorofórmio. Por quê? Porque a pergunta sobre o clorofórmio, que é esse cara que está aqui em cima, é sobre a massa que a gente vai ter em miligramas. Toda vez que numa questão de estequiometria a gente quiser trabalhar com massa, a gente precisa da massa molar. Tudo bem? E a massa molar, a gente vai fazer o cálculo utilizando os dados que a gente encontra na tabela periódica. Diferente do Enem, que esses dados vêm direto no texto, na prova da UERJ, você pega isso direto da tabela periódica, tá? Então a gente vai ter que calcular aqui
a massa molar do clorofórmio, que é o CHCl3. Tá aqui, ó, olha que lindo. Aqui a gente vai perceber o seguinte. Pela tabela periódica, se você for pegar a tabela periódica aqui, ó, você vai perceber que o carbono tem massa 12, o hidrogênio tem massa 1 e o cloro tem massa 35,5. Repara que agora eu estou usando a massa, não o número atômico. Não confundam os dois números, tá, povo? Então vamos nessa. Olha só, o carbono tem massa 12, o hidrogênio tem massa 1 e são 3 cloros, ou seja, 3 vezes a massa do cloro, que é 35,5. Se você fizer essa multiplicação junto com as somas, eu tenho esse número já calculado, você vai chegar em 119,5. 119,5 gramas a cada mol. Eu quero que você guarde essa informação por enquanto. Por quê? Porque eu preciso fazer a transformação do HCl no clorofórmio. Como é que eu faço isso? Bom, para a gente poder fazer essa relação, eu tenho que olhar para a tabela periódica. Desculpa, tenho que olhar para a reação. Eu tenho uma relação de 2 mol de clorofórmio para 6 mol de HCl. Essa é a relação estequiométrica que eu tenho. Então, a cada 2 mol de clorofórmio, eu faço 6 mol de HCl. Vamos escrever essa relação? Olha só como é que vai ficar bonitinho. A cada 2 mol de clorofórmio, que é o CHCl3, a gente produz 6 mol de HCl. Só que o clorofórmio foi dado em massa. Então, ao invés de escrever 2 mol, cada mol não tem 119,5? Ué, então o que eu vou fazer aqui vai ser 2 vezes 119,5 gramas de CHCl3. Tá aqui, ó. Lembra que aquela massa, ela é a massa para 1 mol, eu estou usando 2 mol. E eu vou relacionar esse cara daqui com 6 mol de HCl. O HCl eu vou deixar em mol mesmo. Sabe por quê? Porque os dados que a gente tem sobre o HCl também foram dados em mol, também foram fornecidos em mol, calculados em mol. E agora o que vai acontecer? Aqui embaixo a gente tem 0,6 vezes 10 a menos 3 mol de HCl. Ah, então esse daqui vai ser a quantidade que a gente vai produzir de HCl para gerar aquele pH que ele colocou lá em cima. Então eu vou escrever aqui embaixo do HCl exatamente esse número. E eu quero saber o seguinte, qual foi a massa que a gente partiu desse cara, qual foi a massa de clorofórmio que deu origem àquela quantidade de HCl que gerou aquele pH e assim a gente vai seguindo. Aqui é só a gente multiplicar cruzado e isso vai gerar a seguinte conta pra gente. Vamos lá? Olha só, a gente vai ter aqui, ó, que x vai ser igual a 2 vezes 119,5 vezes 0,6 vezes 10 elevado a menos 3. Tudo isso daqui, ó, dividido por 6. Pelos 6 mol. Dá para a gente cortar o 6 com o 0,6. Em cima vai dar 0,1. Isso daqui vai dar o seguinte resultado para a gente. Ó, deixa eu fazer para vocês. Isso aqui vai dar 2 vezes 119,5 vezes 0,1. Isso aqui deu 23,9. Então, esse resultado foi de 23,9. Não esquece do 10 elevado a menos 3. 10 a menos 3 gramas. Só que ele não quer em grama, ele quer em miligrama. E você sabe que 10 a menos 3 gramas corresponde ao miligrama. Então, a minha resposta vai ser 23,9 miligramas. E esse daqui é o nosso resultado da questão. Pô, cara, pauleira, vai! Misturei pH com estequiometria, são dois assuntos que geralmente a galera sente um pouquinho de dificuldade. Então, 23,9, o nosso gabarito está na letra A de amor, B de baixinho. Beleza? Então tá super resolvido, gente. Maravilha?
Então, questão de número 4, para mim é mais difícil que eu construir, mas eu acho que tem super perfil se por acaso a UERJ aumentar um pouquinho o nível desse exame de qualificação, que, por sinal, gente, merecia, né, cara? Merecia demais, cara, demais. Mas vamos seguir a nossa vida, vamos seguir o nosso fluxo. Questão de número 5, uma outra temática. Essa questão aqui, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Essa questão, a temática dela não é tão frequente na prova da UERJ, pelo menos no exame de qualificação. Mas por que eu coloquei? Eu estou dando um tiro aleatório. Porque eu sei que ninguém está falando de balanceamento redox, que é o tema da questão. Mas se por acaso cair, vocês que estão aqui nesse vídeo, vocês vão tirar onda demais. Beleza? Vamos tentar entender um pouquinho mais o texto, para a gente poder resolver a questão? Vamos nessa. Olha só o que eu coloquei para vocês. O alótropo do elemento fósforo de fórmula P4 é conhecido como fósforo branco. Ele é utilizado em munições que produzem fumaça, que é a fumígena. A sua produção pode ser realizada por meio da reação do fosfato de cálcio com a sílica e carvão, em um forno a 1.300 graus Celsius. A reação em questão não balanceada é representada por tananã. Aí ele bota, a soma dos menores coeficientes inteiros que balanceiam a equação acima é... Vamos com calma, tem que balancear a equação. Alan, posso tentar balancear por tentativas? Se tu conseguir. Galera, isso aqui é uma reação redox. E eu sei que é uma reação redox pelo seguinte. Se você perceber, nessa reação, a gente tem substância simples, tá vendo? A gente tem substância simples. Quando a gente tem substância simples participando de uma reação, essa reação ela vai ser uma reação redox. Então a gente vai ter que balancear pelo método redox. E como é que a gente faz isso? Calma que eu estou aqui para tentar relembrar a sua memória para você poder saber fazer esse tipo de balanceamento. Vamos lá? Desce comigo aqui rapidinho para a gente poder pegar a ideia. Meus amores, é o seguinte. Vou só reescrever essa nossa reação. Vamos lá. A gente vai ter o seguinte aqui, ó. Ca3 PO4, 2, o fosfato de cálcio. Quando esse cara reage com o dióxido de silício, SiO2, esse camarada também reage com o carbono. Essa reação daqui, ela forma pra gente o CaSiO3 mais o monóxido de carbono mais o fósforo branco, que é o P4. Galera, dentro de um balanceamento redox, o que interessa pra gente são as espécies que sofrem alteração na carga. Nessa questão, é mais fácil você descobrir quem sofreu alteração na carga por um motivo muito claro. Se a gente está vendo que existe, nesse caso, carbono como substância simples e fósforo como substância simples, são eles que vão participar do processo de oxidação e redução. Então não preciso nem gastar muito tempo calculando o NOx de todo mundo. Se você não tivesse essas informações da substância simples, você teria que calcular o NOx de todo mundo, ver quem ia oxidar e quem ia reduzir. Então aqui eu já sei que é o carbono e o fósforo, e eu já vou partir diretamente para eles. Tudo bem? Vamos lá. Olha só para a gente poder começar a discutir um pouquinho sobre esse balanceamento. Bom, Alan, qual vai ser o NOx do fósforo no fosfato de cálcio? Ó, para facilitar um pouco a nossa vida, eu vou colocar aqui embaixo a fórmula do fosfato de cálcio para a gente poder calcular o NOx do fósforo lá dentro. Bom, ele vai ser o Ca3 PO4 2. Tá aqui. O que vai ocorrer, meu povo? O cálcio, pela tabela periódica, ele é encontrado no grupo 2 da tabela. É a antiga família 2A. Então o NOx dele é fixo. O NOx dele é mais 2. O oxigênio é menos 2 e eu vou chamar de X, o NOx do fósforo, para a gente poder calcular. A soma dos NOx aqui, como é uma substância neutra, a soma dos NOx tem que dar zero. Então o que a gente faz? São 3 cálcios, cada um deles com carga mais 2. Então eu vou fazer 3 vezes 2, que vai dar 6. Mais, tem um 2 fora do parênteses, lá dentro eu tenho o X do fósforo, e menos 2 vezes 4 deu menos 8 no oxigênio. Essa soma tem que dar 0.
Legal. E aí, Alan? E a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Aqui a gente vai ter que 6 mais 2x menos 16, fiz a distributiva, tem que ser igual a 0. Ó, menos 16 mais 6 dá menos 10. Passa para o outro lado. 2x vai ser igual a 10. Qual é a conclusão? O x vai ter carga mais 5. Esse daqui é o NOx do fósforo no Ca3PO4,2. Então, a carga do fósforo aqui, ó, vai ser mais 5. Esse é o NOx do fósforo. Depois da seta, ele vira fósforo como substância simples, onde a carga é 0. Então, o que está acontecendo aqui, meus amores, é que o fósforo está saindo de mais 5 e o fósforo está indo para 0. Toda vez que num processo redox a gente tiver alguém indo de um NOx mais alto para um NOx mais baixo, a gente vai dizer que ocorreu nesse sistema um processo de redução. De mais 5 para 0 diminuiu o NOx, então o fósforo reduziu. E essa substância daqui atuou como agente oxidante, lembra que é sempre o contrário. Agora, no caso do carbono, desculpa, gente. No caso do carbono, ele tem carga 0 aqui como substância simples. E ele vai se transformar em monóxido de carbono. Se o oxigênio no CO é menos 2, o carbono só pode ser mais 2, já que a soma tem que dar 0. Qual é a conclusão? Esse carbono daqui, ó, ele está saindo de 0 e está indo para mais 2. Olha que maravilha, meu povo. Se ele foi de 0 para mais 2, aumentou o NOx, então ele sofreu oxidação. Portanto, o carbono é o nosso agente redutor. Beleza, agora que eu calculei o NOx de todo mundo, a gente pode começar a realizar o balanceamento. Bom, para isso a gente vai precisar calcular um negócio conhecido como delta. O que isso significa? O delta, ele corresponde a uma multiplicação, onde a gente vai pegar a variação do NOx. Como assim, Alan? Aqui não é 5 e aqui não é 0. Esse NOx, ele variou de quantas unidades? De 5 para 0, variou de 5 unidades. Então, 5 vezes o maior número de átomos daquele elemento entre os reagentes e os produtos. Como assim? A gente vai ter 2 fósforos aqui e 4 fósforos aqui. Eu multiplico aquele 5 do delta pelo maior número, que é o número 4. Então, aqui vai ficar 5 vezes 4, que vai dar 20. Maravilha! Guarda essa informação. Agora, qual vai ser o delta para o carbono? Variação da carga. Comecei em 0, terminei em 2. De 0 para 2, variou de 2 unidades. Então, esse delta ele vale 2. Vezes, eu tenho um carbono aqui, eu tenho um carbono aqui. Não tem um número maior. Então, vai ficar 2 vezes 1. Isso aqui vai dar 2. Olha que alegria, gente. Perfeito? Foi bonitinho. O que está acontecendo aqui? Um delta vai ser 2 e o outro delta vai ser 20. Qual é a conclusão que a gente tira? Quando os deltas são números múltiplos, você deve simplificar para que você tenha os menores números inteiros, que é o que a questão quer. Então, se a gente chegar aqui e realizar, né, uma simplificação desses números, vou dividir por 2 aqui e aqui. Aqui vai dar 10 e aqui vai dar 1. Beleza, esses são os deltas que a gente vai utilizar. Agora, atenção em um detalhe fundamental. Esses deltas vão virar o balanceamento, e sempre de forma trocada. Como assim? O delta do carbono vai para o fósforo, o delta do fósforo vai para o carbono. Mas atenção em um detalhe fundamental aqui. A gente vai colocar o delta do lado da reação, e aí eu estou pensando em reagente e produto, sempre do lado de onde eu tirei o maior número de átomos. Você percebeu que o fósforo tinha 2 no reagente e tinha 4 no produto? Se o maior número está no produto, o delta vai entrar nos produtos. Como assim? Sempre trocando a posição. Ó, o 10, que é o delta do fósforo, ele vai entrar no carbono. Ele vai entrar aqui, ó, 10. Maravilha? E esse 1, que é o delta do carbono, ele vai entrar no fósforo. Olha que maravilha, povo. Eu troquei as posições do delta, coloquei nos produtos, que é de onde eu tirei o maior número de átomos. Agora eu sigo o balanceamento por tentativas. Como assim? Ué,
1 vezes 4 são 4 fósforos. Se eu já tenho 2 fósforos aqui, para a gente poder continuar e dar sequência ao nosso balanceamento, eu vou colocar um número 2 desse lado. Porque aí eu vou ter 2 vezes 2, 4 fósforos, equilibrando o fósforo que está ali no produto. Legal. E agora o que eu posso fazer? Agora eu posso seguir o balanceamento. Eu não coloquei um 10 no carbono, então eu vou precisar de 10 no carbono do lado esquerdo. Tá aqui. Eu coloquei esse 2 e automaticamente gerou 6 átomos de cálcio. Beleza? Então 2 vezes 3 deram 6. Ué, então quanto eu boto para o cálcio? Vou botar aqui, ó, 6. Justamente porque eu tenho 6 cálcios aqui e eu preciso de 6 cálcios aqui. Agora, 6 silícios. Então vou precisar de 6 silícios aqui do lado esquerdo. Botei balanceamento em todo mundo, então presumimos que o oxigênio vai estar balanceado, mas não custa nada conferir. Vamos conferir aqui, ó. Quantos oxigênios eu tenho? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. 16 mais 12 deu 28. 28 oxigênios nos reagentes. Aqui eu tenho 6 vezes 3, 18. 18 mais 10, 28. Então, tenho 28 oxigênios nos reagentes e nos produtos. Maravilha, fechou, acabou. Esse é o balanceamento. Mas, Alan, qual é a resposta, meu Deus? Ué, a resposta, ele quer a soma dos menores coeficientes inteiros que balanceiam a equação. Para você descobrir essa soma, o que você faz? Alan, se ele quer os menores coeficientes inteiros, então vou somar só os menores? Não, gente, eu vou somar todos. E eu já vou justificar isso para vocês. Eu vou somar aqui, ó, 2 mais 6 mais 10 mais 6 mais 10 mais 1. Então, eu vou somar 2 mais 6 mais 10 mais 6 mais 10 mais 1. Somo todos eles. Sabe por que eu vou ter que somar todos? Porque esses são os menores inteiros. Porque, por exemplo, se eu colocasse 4, 12, 20, 12, 22, estaria balanceado? Sim, só não seriam os menores inteiros. Se eu colocasse 1, 3, 5, 3, 5 e meio, seriam menores do que esses? Sim. Estaria balanceado? Sim. Só que não seriam todos inteiros, porque eu teria um meio aqui no final. Então, esses são os menores inteiros e a gente soma todos. Quanto vai dar isso? Ó, a gente vai ter aqui, ó, 6 mais 6 deu 12, 12 mais 2 deu 14, 14 mais 1 deu 15, 15 mais 10, 25, mais 10, 35. Opa, esse daqui é o nosso resultado. Então, o nosso gabarito fica na letra C de casa para essa nossa questão de número 5. Maravilha, meus amores? Deu pra gente resolver? O principal é, caraca, não lembrava disso. Agora assisti a aula e relembrei. Se você relembrou, maravilha. Quer dizer que isso é ótimo para vocês, para a prova que vai acontecer daqui a pouquinho. Show, meu povo? Beleza? Então, é um balanceamento redox. Aqui o cara pode perguntar oxidação, redução, agente oxidante, agente redutor. Tem muita coisa que pode aparecer dentro dessa nossa reaçãozinha. Tudo bem, gente? Beleza? Vamos para a nossa penúltima questão para a gente poder resolver. Uma questão que envolve a temática de isomeria. Vamos lá? Questão de número 6, questão de isomeria. Vamos com calma para a gente poder resolver essa questão com muita, mas muita precisão. Maravilha, meu povo? Vamos lá? Olha só, galera. A questão colocou o seguinte para a gente. O óleo de rícino ou óleo de mamona é extraído de semente da planta Ricinus communis e é constituído por aproximadamente 90% de triglicerídeo do ácido ricinoleico, cuja fórmula é representada na molécula abaixo. Tá aí a estrutura para vocês, linda e maravilhosa. Aí vem a pergunta dele. Sobre a molécula, o número de estereoisômeros totais existentes corresponde a... Meu Deus! Alan, estereoisômero, que parada é essa, gente? Vamos com calma. A isomeria é uma área dentro da química que trata de moléculas diferentes com a mesma fórmula molecular, certo? No ensino médio, vocês aprendem 2 grandes grupos de isomeria.
a isomeria plana ou constitucional, que a gente divide em 5 casos: isomeria de função, tautomeria, cadeia, posição e metameria, que não é o caso dessa questão. E existe um outro grupo dentro da isomeria, que é a nossa isomeria espacial, ou estereoisomeria. Galera, toda vez que a gente falar sobre estereoisômeros, a gente tem que pensar em isômeros espaciais. E dentro da isomeria espacial, peraí que foi tudo errado, isômeros espaciais. Dentro da isomeria espacial, a gente tem 2 tipos. Não sei se vocês lembram. Se não lembrar, eu lembro a vocês. Ó, dentro da isomeria espacial, a gente vai ter 2 tipos. São eles: o isômero chamado de isômero geométrico. Isômero geométrico. Você deve conhecer esse isômero geométrico como isômero cis e trans, ou, em alguns lugares mais específicos, isômero EZ. E a gente vai ter aqui também o isômero ótico, que é aquele lance de ter carbono quiral, e daqui a pouco eu falo mais para vocês sobre isso, tá? Então ele está perguntando, essa molécula, ela tem quantos isômeros possíveis? Quantas moléculas distintas a gente consegue montar com essa estrutura desde que eles sejam isômeros espaciais? Bom, vamos com calma. Para começar, esse óleo de rícino, ele é uma molécula de cadeia aberta. Quando a gente tem uma cadeia carbônica aberta, a gente tem que ter na cabeça o seguinte: se a cadeia for aberta, quando é que a gente tem isômero geométrico? Vamos fazer essa discussão aqui rapidinha? Desce comigo aqui, povo. Se eu falar para vocês sobre isômero geométrico, você deve conhecer como cis e trans ou EZ. Qual é a condição de existência dessa isomeria? Isomeria geométrica. Isomeria geométrica. Para que exista a isomeria geométrica, em cadeias abertas, eu preciso necessariamente, de uma ligação dupla entre carbonos. Alan, basta isso? Evidentemente não. Não basta isso. Eu preciso que cada um desses carbonos, dentro desses ligantes, eu preciso que eles sejam diferentes entre si. Como assim? Vamos supor que eu coloque aqui, ó, alfa e beta. Vou botar genérico para ficar mais fácil para vocês, tá? Ó, se esses 2 caras, eles forem diferentes entre si, e não ou, esses 2 caras forem diferentes entre si, a gente vai dizer que esse cara pode apresentar 2 conformações diferentes, a conformação cis e a conformação trans. Pô, será que essa molécula citada aqui em cima, ela tem isomeria cis e trans? Sim, ela tem isomeria cis e trans. Como é que eu sei disso? A gente está vendo aqui, ó, a existência de uma ligação dupla entre carbonos, onde, mais do que isso, vou dar um super zoom aqui para vocês, a gente detecta a existência de um carbono aqui, de um outro carbono aqui, e além disso, olha que beleza, esse carbono, ele tem um hidrogênio, esse carbono, ele tem um hidrogênio, então qual é a consequência? Se você for olhar para essa ligação dupla, os ligantes desse carbono, ó, esse ligante é diferente desse, e esse ligante é diferente desse. Ou seja, esses ligantes laterais são ligantes diferentes entre si. Beleza? Então, nessa região, existe a isomeria cis e trans. No desenho que eu coloquei para vocês, eu desenhei especificamente o trans, mas também poderia ter o cis. Faz sentido? Pô, eu quero saber todas as possibilidades. Eu desenhei aqui para vocês o trans. Do jeito que tá, é o trans. Mas, pô, cara, eu poderia ter um isômero cis. Então, só para essa dupla, existem 2 estereoisômeros diferentes, o cis e o trans. Maravilha? Agora continua comigo. Quando é que o cara pode assumir a isomeria ótica?
Bom, a isomeria ótica é aquela isomeria que trata de carbono quiral. Isomeria ótica. A isomeria ótica, para que ela aconteça, tem várias circunstâncias, mas dentre elas a mais famosa no ensino médio é a existência do carbono quiral. Bom, para que a gente tenha um carbono quiral, eu preciso ter primeiro um carbono que só faça ligação simples, ou seja, tem que ser um carbono chamado de sp3, e além disso, todos os ligantes, vou chamar aqui genericamente de X, Y, X, Y, Z e W, eles precisam ser diferentes entre si. X tem que ser diferente de Y, tem que ser diferente de W, tem que ser diferente de Z. E aí vem uma questão. Será que essa molécula que eu coloquei aqui em cima, será que ela tem carbono quiral para que ela tenha isômeros óticos? Sim. Quero muito que vocês olhem especificamente para esse carbono que está aqui. Se você for perceber, esse carbono que está aqui, ele é um carbono quiral. Como é que eu sei disso? Ó, não esqueçam que tem um hidrogênio aqui. Quais são os ligantes dele? OH, H, essa cadeiazinha que está aqui e essa cadeia zona que está aqui. Então, olha como todo mundo é diferente entre si. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que esse carbono, ele é um carbono quiral. Quando uma cadeia ela tem um carbono quiral, ela tem isomeria ótica. E quando a gente fala sobre isomeria ótica, a gente fala sobre a possibilidade desse composto apresentar o isômero destrógero, que é o que desvia o plano da luz para a direita, e o isômero levógero, que desvia o plano da luz para a esquerda. Quando a gente tem um único carbono quiral, ele pode ser D ou L. Então também tem duas possibilidades. Se a ligação dupla gera o cis e o trans, e o carbono quiral pode usar o D e o L, quantas combinações diferentes a gente tem? Eu posso ter o destrógero cis, o destrógero trans. Posso ter o levógero cis e o levógero trans. Então são 4 possibilidades e isso traz pra gente o nosso gabarito na letra B de bola pra gente conseguir ser feliz. Maravilha, meu povo? Então olha só, tá lindo e maravilhoso, fizemos a questão de número 6 e, gente, essa daqui foi muito bonitinha e, pô, se você dominasse esse conteúdo, facilmente você conseguiria chegar na nossa resposta. Tudo bem? Agora vamos seguir para a nossa última questão. Last one, uma questão de cinética com conta. Meu Deus, calma que eu vou te ajudar aqui a resolver essa questão, porque essa questão ela também ficou muito bem feita. Vamos lá? Olha só que beleza, gente. Questão de número 7. Olha o que eu propus para vocês. A formação do óxido nítrico a partir da amônia se dá pela transformação que ele me deu ali dentro da nossa reação. Aí ele bota o seguinte pra gente, ó. Em um experimento, a variação da concentração do NO, foi medida em função do tempo e o resultado foi colocado na tabela. Tá aqui bonitinho para vocês a tabela. A velocidade média em função da água e a velocidade média da reação acima, representada, no intervalo de tempo entre 6 e 9 minutos, são respectivamente, em mol por litro minuto, o quê? Gente, questão de velocidade média. Questão de velocidade média. Quando a gente trata de velocidade média, o que a gente precisa de informação? Isso aqui, gente, é uma temática dentro de cinética. Dentro de cinética, quando a gente vai calcular a velocidade média, o que a gente faz? Galera, é igual na física. Na física não é ΔS sobre ΔT? Na química, a velocidade média, ela vai ser calculada não como ΔS sobre ΔT, e sim como delta de uma determinada quantidade, pode ser concentração, pode ser número de mol, pode ser massa, enfim, sobre a variação do tempo. Nessa questão, ele falou sobre mol por litro. Então, quem está variando é a concentração. Tudo bem? Agora, vamos tomar um pouco de cuidado aqui para a gente poder começar a resolver a questão. Para começar, a tabela que ele me deu foi fornecida em segundos. Mas a pergunta que ele quer é em minutos.
então eu tenho que transformar para minuto. Bom, essa transformação, de verdade, ela não é um problema para vocês. Transformando para minuto, só dividir por 60, né? Então aqui a gente vai ter 0 minutos, aqui a gente vai ter 3 minutos, aqui a gente vai ter 6 minutos, 9 minutos e 12 minutos. A questão fala entre 6 e 9 minutos. Opa! Então a questão quer no intervalo entre 6 e 9 minutos. Esse é o nosso intervalo. Ué, se eu tenho um intervalo de tempo fornecido e eu tenho aqui a variação na concentração do NO, a gente pode calcular qual vai ser a velocidade média de produção do NO. Beleza? Então vamos começar desse jeito? Vamos lá para cima, ó. Vem comigo. Vamos falar aqui sobre o NO. NO, o que vai acontecer? A sua velocidade média, ela vai ser a variação na concentração do NO sobre a variação do tempo. Lembra que o tempo tem que estar em minutos, já que a resposta está em minutos, sobre a variação do tempo. Bom, vamos lá. Qual foi a variação do tempo que ele colocou para a gente? Não foi de 6 a 9 minutos? Então, o tempo final foi 9 e o tempo inicial foi 6. Pô, maravilha! Esse aqui não foi difícil. Agora, qual é a variação nas concentrações? Vem para a tabela. Ele terminou com 0,31 e começou com 0,25. Pô, se ele termina com 0,31 e começa com 0,25, vamos botar aqui, ó. 0,31 menos 0,25. Beleza? Bom, como é que vai ficar isso daqui, ó? 0,31 menos 0,25 dá 0,06, eu acho, ó. 0,31 menos 0,25, isso aqui deu 0,06. 0,06 dividido pela variação do tempo. A variação do tempo foi 3. Quanto vai dar isso aqui? Isso aqui dá 6 sobre 3 dá 2, né? Então vai ficar 0,02. Ou eu posso dizer que isso aqui vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 2. A unidade vai ser mol por litro minuto. Beleza? Só que agora tem um cuidado fundamental para vocês nessa questão. 2 vezes 10 a menos 2. Quando você vem nas opções, você vai conseguir encontrar aqui, bonitinho, 2 vezes 10 a menos 2. Tu fala assim, pô, já posso chutar e eu tenho 50% de chance de acertar, não é isso? Cuidado, gente. Sabe por que cuidado? Porque quando a gente fala sobre a tabela, eu estou tratando sobre o NO. Só que a pergunta é sobre a água. E aí, gente? Como é que eu faço para transformar a velocidade do NO em velocidade da água? Toda vez que você trabalhar com cinética e com velocidade média, com mol ou mol por litro, você pode fazer a seguinte relação. Olha só, galera. Quando você vai trabalhar com situação de velocidade em mol, você pode dizer o seguinte. A velocidade média da reação, ela pode seguir a seguinte relação. Eu posso pegar a velocidade de cada um dos componentes e dividir pelo seu balanceamento. Como assim? Como assim? Eu posso pegar o NH3 e dividir por 4. Então, vamos descer? Velocidade média do NH3 sobre 4. Isso daqui vai ser igual a velocidade média. Vamos no próximo? A velocidade média do O2 sobre 5. Velocidade média do O2 sobre 5. Então, a gente pode fazer essas relações aqui, ó, pegando a velocidade média do cara sobre o balanceamento. O próximo vai ser a velocidade do NO sobre 4, que é o balanceamento. Posso pegar a velocidade média do NO sobre 4.
E eu também posso pegar a velocidade média da água sobre o seu balanceamento. E o balanceamento da água vai ser 6. Então, vai ser a água sobre 6. Qualquer uma das igualdades que você fizer aqui tá super valendo, gente. Super valendo. Isso daqui é uma relação que funciona quando a gente trabalha com velocidades em mol ou em mol por litro. Funciona muito bem. Se não for em mol, se for em massa ou qualquer outra coisa, volume, enfim, aí você tem que fazer estequiometria. Beleza? Então, repara, a questão me deu o cálculo do NO e eu quero saber o cálculo da água. Então, o que me interessa é esse pedacinho da nossa relação. Então, eu vou jogar aqui em cima, exatamente essa relação para poder chegar no nosso resultado. Se a velocidade do NO é 2 vezes 10 elevado a menos 2, se eu botar isso daqui sobre o balanceamento do NO, que é 4, e igualar isso aqui, a velocidade média da água sobre o balanceamento da água foi 6, a gente consegue descobrir qual é a velocidade média, só que agora para a água, que é exatamente o que o cara me pergunta. Olha que maravilhoso, meu povo. Ó, dá para simplificar aqui, não dá? Vou simplificar aqui o 4 com o 6, dividindo por 2. Vai dar 2 e aqui vai dar 3. Posso também simplificar esse 2 com esse 2 lá de cima. O 3 vem para cá multiplicando e a gente chega numa velocidade média de 3 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro, minuto, agora para a água. Então, agora é a nossa cinética para a água. Olha que maravilha, meu povo. Fez sentido para vocês? Cara, maneiro, vai. Então, a primeira resposta é 3/10 a menos 2. Se a primeira resposta é 3/10 a menos 2, a gente fica com a letra B ou com a letra D. 3/10 a menos 2. Beleza? E agora o que a gente pode fazer? Calcular a velocidade média da própria reação. Para você calcular a velocidade média da reação, é só eu pegar qualquer uma das velocidades médias e dividir pelo balanceamento. Por exemplo, eu posso chegar aqui para vocês e dizer que a velocidade média da reação é a velocidade média da NO sobre 4. Acabou, só isso. Então vamos lá? Olha só que beleza. A velocidade média da minha reação é a velocidade média de qualquer um dos componentes daquela reação. Por exemplo, a velocidade média do NO sobre o seu balanceamento, que nessa questão vai ser 4. Sacou? A velocidade média do NO foi 2/10 a menos 2. 2/10 a menos 2. Isso tudo sobre 4. 2 sobre 4 é meio, então aqui vai ficar 0,5 vezes 10 a menos 2. Andando a vírgula para a direita, eu vou chegar em 5 vezes 10 a menos 3. E a unidade em mol por litro minuto. E esse daqui é o nosso outro resultado, 5 vezes 10 elevado a menos 3. 5 vezes 10 elevado a menos 3, você encontra na letra B de bola. Esse daqui é o nosso gabarito, gente. E assim a gente consegue fechar essa nossa lista. Pô, mano, deu pra gente lembrar de muita coisa, cara. Muita coisa, de verdade. Ó, esse material eu vou colocar lá no Telegram pra vocês, tá, gente? Então, eu vou disponibilizar esse material da resolução pra vocês. Tudo bonitinho, então pode entrar que já deve estar lá bonitinho. E espero que vocês tenham aprendido bastante coisa aqui e relembrado alguns assuntos. Tentei ser bem plural em relação aos assuntos. Tá? Bom, galera, eu vou me despedindo aqui e quero só pedir pra vocês, obviamente, cara, se inscreve no canal, pra mim vai ser muito importante, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo se você tiver alguma dúvida que eu vou tentar te ajudar. Bom, e vamos com tudo, galera. E só pra lembrar, a gente tem aqui embaixo o link pra você poder acessar a comunidade de Química para Discursivas, que é a minha comunidade de aulas específicas pra galera que vai fazer prova discursiva, que, galera, lá o ritmo é alucinante.
Então é só você clicar aqui embaixo, que a gente tá em Black Week, a gente tá com R$200 de desconto. Gente, e aí, mano? Tá entrando muita gente e a comunidade tá ficando muito maneira, cara, de verdade. Obrigado pelo carinho de todos e todas. Ah, e se você fazer prova discursiva, existe aqui embaixo também o livro que eu escrevi, que é um livro de desvendando e decifrando os comandos de questões, para você aprender a fazer uma questão discursiva de química. Não é um livro de química propriamente dito, de química bruta, e sim é um livro para te ensinar a fazer questões discursivas. O link também está aqui embaixo para você poder clicar, baixar, e também o preço está muito, 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 muito pequenininho para poder ajudar e democratizar toda a informação que eu tenho. Beleza, meu povo? É isso, então me despeço por aqui, a gente junta os dedinhos e que o amor e a bondade sejam por nós distribuídos sempre em abundância. Um beijo no coração de todos e todas e até uma próxima aula, se o Papai do Céu permitir. Fui!